graça e a paz de Cristo seja com todos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 68 e dar continuidade a este salmo. Nós começamos ele semana passada e fomos até o versículo 10. Hoje nós vamos prosseguir do verso 11 em diante. Salmo 68, a partir do verso 11. Antes vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, diante da Tua palavra, nós precisamos, ó Deus, total atenção, precisamos concentrar-nos e ouvir-nos o que o Senhor tem a nos dizer através da mesma. Por isso mesmo, ó Deus, ajude-nos neste momento. Há muitas coisas competindo pela nossa atenção, preocupações, notícias e outras coisas mais, ó Deus, que estão competindo a nossa atenção nesse momento, mas que o nosso coração se volte para a Tua palavra e não percamos, ó Deus, essa oportunidade de conhecermos mais do Senhor para vivermos de acordo com a Tua vontade, Senhor. Guie-nos, guarde-nos, em nome de Cristo Jesus. Assim oramos. Amém. Então, só recapitulando, o Salmo 28, ele faz parte desse grupo de 4 salmos, que começa lá no Salmo 65, onde nós temos falado sobre o louvor de um coração agradecido. E o Salmo 68, eu tomo aqui emprestado a última frase dele, que diz, bendito seja Deus. E eu quero, com essa frase, o nosso título do nosso salmo, aqui, da nossa meditação, bendito seja Deus. Essa frase também aparece no verso 19. É uma frase importante aqui no texto, porque mostra Deus como aquele que é o objeto do nosso louvor. Aquele para quem o nosso coração deve se voltar em adoração. Mas vimos também que o Salmo 68, a ocasião em que ele é escrito, ou pelo menos a ocasião em que inspira Davi a escrever este salmo, é quando a Arca da Aliança é trazida para Jerusalém. Da casa de Obed-edom, a arca é trazida para Jerusalém. E naquele momento em que Davi vê ali os sacerdotes levantando a arca e a colocando sobre o ombro, Davi reporta-se ao que acontecia nos dias do Êxodo, quando Israel saía para a guerra. Então, no momento em que a Arca da Aliança era levantada sobre os ombros dos sacerdotes, dizia-se, levanta-se o Senhor, como está registrado lá em Números capítulo 10, verso 35. A arca era o símbolo da presença de Deus. Então, naquele momento em que a arca era levantada e colocada sobre o ombro dos sacerdotes, eles diziam, levanta-se o Senhor, levanta-te. Era uma oração dirigida a Deus. Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam. E é justamente com essas palavras que Davi inicia este salmo. Ele diz assim, levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos. Então Davi está diante dessa cena. E agora ele vê o mesmo acontecendo ali com aqueles sacerdotes que levavam a Arca da Aliança sobre o seu ombro. E agora todo o povo em procissão indo para Jerusalém. E eu quero que você tenha isso em mente. O povo caminhando para Jerusalém. E nós vimos no verso 1 ao verso 10, que Deus, ele deve ser louvado porque ele é o Deus presente. E Deus estava ali presente com o seu povo. Deus se faz presente com o seu povo em todos os momentos. E agora Davi continua essa procissão rumo a Jerusalém, onde ele construiria, ou seu filho Salomão, construiria o templo de Salomão, e onde ficaria ali a Arca da Aliança, repousada em Jerusalém. E Davi prossegue, juntamente com o povo, com os sacerdotes, prosseguem nessa procissão para Jerusalém. E agora, no verso 11 a 14, nós vemos mais um motivo pelo qual Deus deve ser louvado. No verso 11 a 14, nós vemos que Deus deve ser louvado porque Ele é o Deus justo.
Ele é o Deus justo. E diz assim o verso 11 a 14. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem. A dona de casa reparte os despojos. Por que repousais entre as cercas dos apriscos? As asas das pombas são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. Bem, estes versos eles têm que ser interpretados juntos. E para nós não perdermos a mensagem central deles. Esses versos nos mostram que Deus é o Deus justo. E justamente por isso, Ele faz justiça aos seus filhos ao dar-lhes vitória sobre os seus inimigos. Esses 4 versos mostram como Deus deu vitória ao seu povo e como Deus dá vitória hoje aos filhos dele. E nós não vamos nos prender aos detalhes aqui dos versículos, mas como Deus dá vitória aos seus filhos. Nesses versos nós vemos que ele dá vitória aos seus filhos, humilhando aqueles que humilharam os seus filhos. Por isso que nós, sempre tenho dito, nós não precisamos fazer justiça com as próprias mãos. Nós não precisamos sair por aí fazendo vingança, até mesmo porque isso é pecado. Nós devemos confiar em Deus para julgar a nossa causa. E olha como Deus humilha, ou como Deus humilhou aqueles que são chamados aqui no texto de grandes, né, reis de exércitos, né, os poderosos aqui. Como Deus os humilhou. Observe, no verso 11 ele fala que grande é a falange das mensageiras das boas novas. Ele está falando aqui de mulheres recebendo a notícia e dando essas notícias da vitória de Deus sobre os inimigos. Nos tempos do Antigo Testamento, nós vemos que toda vez que um exército voltava da guerra, vitorioso, é claro, as mulheres saíam ao encontro dos soldados, saudando os soldados e louvando a Deus. Nós temos pelo menos 3 ocasiões que nos exemplificam isso. Por exemplo, Miriam recebendo o exército de Israel voltando, você pode ver isso lá em Êxodo 15, do verso 20 e 21. Depois nós temos a filha de Jefité, lá em Juízes 11, 34. E depois, mais à frente, nos dias de Davi, quando as mulheres de Israel receberam Davi quando ele voltou da guerra, e elas cantaram uma musiquinha que perseguiu Davi, a vida dele, e foi um problema para ele. Elas cantaram aquela musiquinha, né? Saul venceu os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. E a música, ela é um instrumento muito forte, muito poderoso. Tanto é que, quando Davi fugia de Saul, onde Davi chegava, aonde ele chegava, a musiquinha tinha chegado primeiro. E as pessoas diziam, você é Davi, de quem se diz, Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares? E Davi, sim, sou eu. A musiquinha sempre chegava primeiro. E Saul ia no encalço de Davi. Olha, Saul, Davi está em tal lugar agora. E Saul ia atrás dele. Porque Saul ficou enciumado com aquilo. Mas essas são ocasiões que nos mostram como as mulheres recebiam o exército, né? Então aqui Deus está mostrando que os humildes, aqueles que são os menores, os humilhados, serão exaltados. Ele usa mulheres para humilhar reis, que diz o verso 12, fogem e fogem. Essa repetição do verbo fugir aqui é proposital, é mostrando o seguinte, eles estão com tanto medo, tão acovardados, que estão fugindo. Quando viram Deus descer sobre eles, descer com a sua justiça sobre eles, tal como a neve desce sobre o monte Zalmon, verso 14, então eles fugiram da presença de Deus. E a Bíblia nos relata várias ocasiões em que o exército de Israel sequer lutou, porque Deus lutou por eles antes, desbaratando e amedrontando os inimigos e fazendo os inimigos fugirem. Poderosos fugindo. E quem veio atrás? A dona de casa reparte os despojos. Depois que um exército era vencido, uma cidade era derrotada,
o exército vencedor entrava na cidade e repartia os despojos, né? Aqueles objetos que eram de valor, eles repartiam entre si. E aqui Deus deixa bem claro, quem é que reparte os despojos dos poderosos? Uma dona de casa, uma pessoa humilde. Verso 13. Esse verso ele traz um pouco de dificuldade para a gente, e existem várias ideias aqui, várias interpretações, e eu fico com a de Derek Kidner, que ele entende da seguinte forma o verso 13, seguindo na mesma direção. Ele entende, Derek Kidner entende que é uma referência às mulheres que tomaram os despojos dos inimigos, essas mesmas, a dona de casa ali do verso 12, né? E aqui, essas mulheres agora, com os ornamentos, ou com os despojos, com as joias que elas pegaram do exército derrotado, né, do povo derrotado ali, as joias, as coisas preciosas. Então agora elas saem desfilando, exibindo os despojos. E elas são semelhantes a pombas que suas penas brilham, parecendo ter ouro nas penas. Ele está só fazendo uma comparação aqui, uma figura de linguagem, né? E quando ele fala, não repousais, né? Por que repousais entre as cercas dos apriscos? Essa frase, a tradução dela é meio difícil, né? Mas a ideia aqui é a seguinte, não limite Deus. Não limite a ação de Deus. Deus, ele não põe cercas na bênção dele, ele não limita a bênção dele. Olhe para o que Deus está fazendo na sua vida e veja muito mais além. Veja o que Deus tem feito, quantas bênçãos Deus tem feito, quantas bênçãos Deus tem derramado sobre você. Olhe para frente, veja não só o momento, veja não só o que está diante dos seus olhos, mas pela fé, veja a abundância da bênção de Deus na sua vida. Não ponha cercas, não limite a bênção de Deus. Essa é a ideia aqui. Deus, quando faz justiça pelos seus filhos, Deus, quando faz justiça para com os seus eleitos, Ele faz de forma plena e abundante. Por essa razão, nós não precisamos sair por aí fazendo justiça com as nossas próprias mãos. Nós não precisamos revidar o mal a ninguém. Se te fizeram mal, confie no Senhor. Deus sabe como lidar com aqueles que fazem o mal ao povo dele. E sempre que eu falo isso, eu lembro de Saulo, indo ao encalço dos crentes. E por onde ele passava, ele tinha cartas nas mãos dos sacerdotes, dizendo para ele, você pode prender quem você quiser, e se for preciso, mate esses cristãos. E Saulo fazia aquilo na certeza de que estava fazendo a obra de Deus. Até que naquele dia, no caminho de Damasco, Jesus se revela gloriosamente a ele e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, Saulo foi transformado, naquele momento, Saulo foi destruído para ser reconstruído. Porque ele tinha certeza de que ele estava perseguindo inimigos de Deus. E aí Deus, o Senhor Jesus, se revela a ele, se apresenta a ele e diz, Saulo, não é a igreja que você está perseguindo a mim. Fazendo mal aos meus filhos, você faz mal a mim. E naquele dia o perseguidor tornou-se um perseguido. Nós precisamos confiar em Deus, porque Ele sabe como agir e Ele sabe como derrubar o arrogante em sua arrogância e como exaltar o humilde que confia nele. Ser humilde não é ser pobre materialmente, porque, como eu disse semana passada, conheço muitos pobres, materialmente falando, que são arrogantes, que são soberbos, que são avarentos. Humildade não tem a ver com condição social, tem a ver com postura do coração diante de Deus. E um coração humilde diante de Deus, confia em Deus. Deposita sua confiança em Deus. Especialmente quando precisa
que justiça lhe seja feita. Confie no Senhor. Um outro motivo que nós vemos pelo qual este salmo nos mostra que Deus deve ser bendito, Deus deve ser louvado, Deus deve ser adorado, está no verso 15 a 23. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus presente, como nós vimos, Ele é o Deus justo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Verso 15 a 23 diz assim: o monte de Deus é Bazã, serra de elevações é o monte Bazã. Porque olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação, o nosso Deus, o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Disse o Senhor: de Bazã os farei voltar, fá-los-ei tornar das profundezas do mar, para que banhes o pé em sangue, e a língua dos teus cães tenha o seu quinhão dos inimigos. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Voltando àquela imagem de Davi conduzindo uma procissão até Jerusalém, levando a Arca da Aliança, que deveria ficar lá em Jerusalém. Aisha, silêncio. Quietinho agora, tá? Obedece o papai e a mamãe. Voltando à ideia da marcha para Jerusalém, né? Davi com a Arca da Aliança nos ombros dos sacerdotes, aí ele olha as montanhas. Zalmon, Bazã, talvez aqui o Hermon, Bazã talvez seja o Monte Hermon, mas ele olha aquelas cordilheiras, aqueles montes enormes. E aí ele usa aqui o que se chama de prosopopeia, né? Na língua portuguesa a gente aprende que é prosopopeia. É quando você confere a seres inanimados emoções e sentimentos de seres humanos. Por exemplo, aqui ele fala dos montes, olhando para o Monte Sião, que era relativamente menor que eles, que aqueles outros montes. E aí ele diz assim, verso 16: porque olhais com inveja, ó montes elevados? Desde quando que monte tem inveja? Desde quando que monte olha? Isso aqui é a atitude de seres humanos. Mas o que Davi estava dizendo aqui é o seguinte: por que vocês, ó montes elevados, estão olhando para Sião e estão com inveja de Sião? Deus escolheu Sião. Não é porque Sião é grande, porque o monte Sião é maior que vocês. Ele escolheu, aliás, Sião é menor do que vocês. Ele escolheu Sião para ser o monte da sua habitação e pronto. Porque ele escolheu, pronto. Obviamente, montanha não tem olhos, montanha não tem inveja, né? Aqui o que Davi simplesmente está dizendo é o seguinte: enquanto a gente, ser humano, tem mania de grandeza, né? A gente quer ver coisas grandiosas acontecendo, né? Fazemos grandes monumentos para que o nosso nome fique ali. Ou fazemos grandes coisas para que sejamos lembrados. Deus escolhe as coisas humildes, como nós vemos lá em 1 Coríntios, quando Paulo diz que Deus escolhe as coisas humildes desse mundo
para envergonhar as que se vangloriam, que se acham sábias ou mais valiosas. Aqui nós temos uma lição muito importante para o nosso coração. Às vezes nós queremos, meus irmãos, fazer grandes coisas. E a gente diz que é para Deus, mas não é. Na verdade, é para a nossa glória pessoal. Ou então, para, de alguma forma, dizermos para Deus: Senhor, eu estou fazendo algo grandioso para o Senhor, né? Porque eu quero retribuir ao Senhor tudo que o Senhor tem feito por mim. Eu quero retribuir. Olha que tolice. Aqui eu lembro de Davi. Davi, ele quis construir um templo para Deus. Ajuntou tudo, preparou para fazer o templo do Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus falou: não, Davi, você não vai construir templo nenhum, não. Quem vai construir vai ser seu filho. Você não vai construir porque as suas mãos estão cheias de sangue. Você derramou muito sangue. E a gente acha que foi por isso, somente, que Deus não quis o templo construído pelas mãos de Davi. A bem da verdade, aí depois Deus fala para Davi: Davi, o seu filho vai fazer isso. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Davi o seguinte: Davi, não é você que diz o que você vai fazer, sou eu que digo. Sou eu que determino o que é que vai ser o quê. Sou eu que digo quando é que o templo vai ser construído. Sou eu que digo quem é que vai construir o templo. E Davi, quem foi que disse que eu quero templo? Quem foi que disse que eu quero algum templo construído para mim? Eu não pedi isso a você. Eu não pedi isso a você. Aí a gente pode dizer assim, né? Poxa vida, mas Deus foi tão duro com Davi, né? Mas, irmãos, nós precisamos entender isso. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nós. E Deus não busca arrogantes. Deus não tolera arrogantes. Deus, quando Ele quer, Ele escolhe a quem Ele quer e Ele usa quem Ele quer. Mas, via de regra, aqueles que são usados por Deus são aqueles que se colocam humildemente na presença dEle. Ele pode até usar o ímpio para os seus fins, porque Ele é Deus. Mas Deus usa aqueles que humildemente se colocam na presença dEle, que são humildes diante dEle. E Ele os usa para a glória dEle. Deus escolheu o Monte Sião. Deus não escolheu uma montanha, a maior das montanhas. Tudo era dEle. Mas Ele não escolheu a maior das montanhas para, na maior das montanhas, construir o maior templo. Não, nada disso. Ele foi buscar justamente entre aquelas montanhas a menor. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus se alegra em engrandecer o pequeno, que se coloca na presença dele humildemente. E aqui nós vemos que Deus, esse ser majestoso, esse Deus glorioso, cercado de milhares de anjos, de seres santos, Ele habita no meio dos louvores, no meio deles está o Senhor. E aí Davi lembra do que aconteceu no Monte Sinai, por ocasião dos 10 mandamentos, quando o Sinai se estremeceu, quando a nuvem da glória de Deus cobriu o Monte Sinai, e o povo recebeu então os mandamentos do Senhor. E ali Deus se revelou de forma como nunca tivera se revelado antes, de uma forma esplêndida, de uma forma impressionante. E assim vemos Deus, este grandioso Deus, voltando-se para os pequenos. Sião não era o mais alto e nem o mais importante daqueles montes. Estava longe de ser comparado ao grande monte Sinai, onde Deus se revelara tremendamente a Israel. O que tornou o monte Sião o monte do Senhor? Foi a grandeza de Sião? Não. Foi a vontade de Deus. Da mesma forma, o que é que torna um pecador como eu, como você, um filho de Deus? São as nossas boas obras? A nossa piedade, a nossa caridade?
Não. A vontade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus derramada a nós é que nos torna filhos dele. Eis por essa razão nós devemos bendizer ao Senhor e acreditar a Ele toda a glória da nossa salvação. Porque só a Ele pertence essa glória. Do verso 19 ao verso 23, eles constituem-se num louvor a Deus, destacando o ser de Deus como, primeiramente, Deus é o nosso sustentador e amparo. No verso 19 diz, que dia a dia leva o nosso fardo. Bendito seja Deus que dia a dia leva o nosso fardo. Isso aqui não é um convite à preguiça, não, tá, irmãos? Não é um convite ao ser alguém folgado e aproveitador. Já que alguém vai carregar o meu peso, então eu vou ficar tranquilo. Não. Isso aqui é um convite a reconhecermos que nem para andarmos sozinhos nós damos conta. Nós precisamos de Deus carregando-nos, tomando-nos em seus braços e carregando-nos. Nós dependemos de Deus, é Ele quem leva os nossos fardos. Isso também deve trazer ao nosso coração grande alento, especialmente quando estivermos aflitos, passando por angústia, passando por tristeza. Devemos também ter em nosso coração grande alegria e saber que Deus está cuidando de nós. É Ele quem leva o nosso fardo. Se você está gozando de plena saúde, louve a Deus por isso. Porque é Deus quem está mantendo a tua saúde. Se você não está com a saúde muito boa, está bem abatido, cansado, sofrendo aí com alguma enfermidade, não desista. Deus está conduzindo, você está levando o seu fardo. Mas de todos os fardos, o mais importante foi aquele que Cristo levou na cruz do Calvário, o fardo do nosso pecado, e nos perdoou. Por isso Ele é o nosso Salvador, como diz o verso 19. Deus é a nossa salvação. O salmista também apresenta Deus como Deus libertador. Ele é o nosso libertador, verso 20. O nosso Deus é o Deus libertador. Ele é quem nos liberta. Ele libertou o povo de Israel das mazelas, da escravidão do Egito. Da mesma forma, Ele quem nos libertou e nos liberta dia a dia do poder do pecado, da escravidão do pecado, para que não sirvamos ao pecado mais como escravos, mas agora somos escravos de Deus, somos escravos do Senhor Jesus, e a Ele servimos. Ele nos libertou, Ele é o nosso libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos inimigos e o cabeludo crânio dos que andam nos seus próprios delitos. Aqui Davi está falando daqueles povos que tinham o costume de deixar o cabelo ainda mais desgrenhado, para aparentar-se ainda maiores do que eram, para impor medo. É uma estratégia que até animal usa. Se você vê os animais no reino animal, quando eles vão brigar um com o outro, um dá um jeito de ficar maior do que o outro para pôr medo, para assustar o outro, impor. Então o que Davi fala aqui do crânio cabeludo, ele está falando do homem cabeludão, que tinha o cabelão comprido, desgrenhado, e fazia cara de bravo. O que Deus faz com esse tipo de gente? Deus parte os inimigos, Deus parte a cabeça deles no meio. Deus violento, Ainda mais nessa época, com tanto mimimi, com tanta... não pode isso, não pode aquilo. Meu Deus, a Bíblia fala que Deus parte a cabeça dos seus inimigos. Bem, nós não estamos falando aqui de um justiceiro. Nós não estamos falando aqui de um homem que resolve fazer justiça. Nós estamos falando aqui do Deus justo. Daquele que é dono de tudo e faz o que quer com tudo que tem. Porque tudo é dele. Mas é importante que aqui os inimigos de Deus levem em consideração como Deus trata os seus inimigos. É loucura alguém se colocar como inimigo de Deus, alguém andar nos seus próprios delitos. Observe que
Davi encerra este versículo dizendo que esses homens andam nos seus próprios delitos, andam segundo os seus corações, andam segundo as suas próprias vontades pecaminosas. E nós não devemos nos esquecer, como diz Paulo lá em Romanos 1, Deus entrega esses homens para viverem do jeito que bem entendem, entregam a si mesmos para que eles vivam de forma deturpada, de forma pecaminosa, chafurdados nos seus pecados. Mas um dia ele vem e ajusta contas. Um dia ele virá e ajustará contas. O escritor de Eclesiastes, falando para o jovem, ele diz, né? Abra sua Bíblia comigo lá, em Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 11, capítulo 11, verso 9. Olha aí, juventude. Olha aí, jovens, que estão querendo curtir a vida. Olha o que Deus diz para você. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Opa, se o versículo parasse aí, você poderia dizer o seguinte: nossa, Deus está dizendo que, a Bíblia está dizendo para mim, Deus está dizendo que eu posso viver do jeito que eu bem entendo, aquilo que me dá prazer eu posso fazer. Opa, então vou fumar maconha porque me dá prazer, vou me entregar na prostituição porque isso me dá prazer, eu vou andar pelos caminhos que me dão prazer ao coração e agradam os meus olhos. Só que o versículo não para aí. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Você pode viver sem Deus. Você pode viver ignorando Deus. Mas você não poderá fugir do juízo de Deus. Ninguém. Nenhum ser humano pode. Todos haverão de comparecer diante dele. É melhor não sermos inimigos de Deus hoje. É melhor sermos amigos de Deus hoje, para que um dia sejamos recebidos na glória eterna, onde Ele está. Porque do contrário, o que nos aguarda é a condenação eterna. Disse o Senhor: de Bazã farei voltar o mar, fá-los-ei tornar as profundezas do mar, para que banhes o pé em sangue, e a língua dos teus cães tenha o seu quinhão dos inimigos. Os cães lambendo o sangue dos inimigos era a forma mais desonrosa de uma pessoa morrer, de uma pessoa deixar esse mundo. Você lembra de Jezabel? De Acabe? A Jezabel foi devorada pelos cães. Foi? Só sobrou as mãos dela. Acabe, os cães lamberam o sangue de Acabe. O rei Acabe. O poderoso rei Acabe. Tudo bem que ele era um frouxo. Quem mandava nele era a mulher. Jezabel fazia dele o que bem queria. Mas ele teve morte terrível. Cães lamberam o seu sangue. E assim, ele parte desse mundo, deixando para trás esse final trágico. Deus sabe como punir os inimigos. E entenda uma coisa, com base em Romanos 5:10, eu digo isso. Se você ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo e se submete ao senhorio de Cristo, você é inimigo de Deus. Confira lá em Romanos 5:10. Você é inimigo de Deus. Pode existir um inimigo pior do que Deus? Nem Satanás.
Ninguém nesse mundo pode ser um pior inimigo do que Deus. Porque das mãos de Satanás, Deus nos livra. Mas e das mãos de Deus? Quem pode nos livrar? Deus carrega os nossos fardos, como nós vimos. Por isso mesmo somos desafiados a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. 1 Pedro 5,7 diz isso. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Nenhum inimigo, nenhuma ira, nenhum perigo é maior do que a ira de Deus e o perigo de se estar em inimizade com Ele. Não há perigo maior do que esse. Porém, Ele nos salvou por da sua própria ira, para não derramar sobre nós a ira dele, e a ira dele foi derramada em Cristo Jesus. Cristo suportou a ira de Deus em nosso lugar. Por isso nós somos salvos por Cristo. Ele é o nosso libertador. Ele nos libertou do pecado e nos constituiu povo dele. Por tudo isso ele deve ser adorado e louvado em nossos corações. Já não pesa sobre nós a condenação e nem a danação eterna. Estamos livres do poder de Deus, pelo poder de Deus, mas nunca devemos esquecer que tudo isso Ele fez porque Ele quis, e não porque houvesse algum merecimento em nós. Tudo é obra da graça de Deus. E por fim, irmãos, versos 24 a 35 nos mostram que Deus deve ser louvado porque Ele é o Deus triunfante. Ele é o Deus triunfante. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei, no santuário. Os cantores iam adiante, atrás os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às donzelas com adufes. Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, que precede os príncipes de Judá, com o seu séquito, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, multidão dos fortes como touros e dos povos como novilhos. Calcai aos pés os que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que se comprazem na guerra. Príncipes vêm do Egito. A Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, aquele em cima os céus, há aquele que em cima os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz poderosa. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. O Deus de Israel, ele é a força, o poder e poder ao povo. Ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Lembra da procissão? Davi saindo da terra de Obed-Edom, caminhando com o povo, com a Arca da Aliança, conduzindo a Arca da Aliança até Jerusalém. Ele via as montanhas e dizia, não foi nessa, nem naquela outra, mas foi no Monte Sião, o menor de todos, que Deus escolheu para ser a sua morada. Assim como ele escolheu o menor monte, assim como ele escolheu os humildes, eu fui também escolhido por Deus, diz Davi. E ele começa dizendo o seguinte, viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei. O rei tinha um rei. Davi era o rei de Israel. O rei de Israel tinha um rei acima dele.
Um líder que reconhece que ele está debaixo da autoridade de Deus. Um líder que reconhece que Deus é aquele a quem ele se reporta, ele vai tratar aqueles a quem ele lidera de forma correta, ele vai conduzi-los na presença do Senhor. Davi estava conduzindo essa procissão, Davi estava conduzindo o povo de Israel a viver para a glória de Deus. Eu, como pastor, devo fazer o mesmo. Os presbíteros, os diáconos, da mesma forma, os pais aqui presentes, os homens, estou falando com os homens, quando eu falo pais aqui, estou falando dos homens, não que as mulheres estejam de fora, mas os homens aqui, os cabeças dos lares. Seus filhos, nossos filhos têm que olhar para nós e ver que nós nos submetemos a Deus, estamos debaixo da autoridade de Deus e nos reportamos a Deus. E por isso nós agimos com temor, por isso nós evitamos o mal, porque nós estamos conduzindo outras vidas na presença do Senhor. E assim espero que o novo presidente do Brasil se submeta a Deus e não aos homens. Conduza essa nação e enfrente quem tem que enfrentar, quem tiver que ele enfrentar, que ele enfrente, mas confie no Senhor Deus. E independente de qual seja o resultado da eleição, oremos. Oremos, continuemos orando pelos nossos governantes. Porque a esperança para esse Brasil sempre continua aquele que está em cima nos céus, nos altos céus. Aquele que é Deus, Deus Todo-Poderoso. Esses versos nos mostram isso. A procissão agora chegava em Jerusalém. Davi estava chegando em Jerusalém. Depois que a arca foi levantada nos ombros dos sacerdotes, conforme vimos lá no verso 1, ele levantou a arca e ele disse: levanta-te, Senhor, né? Levanta-se o Senhor. Agora ele vê a arca da aliança entrando em Jerusalém. No percurso, Davi olha as montanhas. Agora ele contempla Jerusalém. Subindo ao Monte Sião, entrando em Jerusalém, Davi descreve essa entrada triunfal da seguinte forma: viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei, no santuário. Ele descreve Deus aqui triunfando. Primeiramente, esse Deus que triunfa sobre todos, primeiramente Deus triunfa no coração do seu povo. E o triunfo de Deus sobre o seu povo traz ao seu povo motivação para louvá-lo. No verso 21, ou melhor, verso 25, ele diz: cantores iam adiante. Aqui ele está descrevendo a procissão. Ele fala aqui das pessoas cantando e louvando a Deus enquanto conduzia a arca da aliança até Jerusalém. Essas pessoas louvavam a Deus porque seus corações estavam motivados pelo fato de Deus ser o Senhor deles. E meus irmãos, não seria necessário mais nenhum outro motivo para nós louvarmos a Deus, além do fato de Deus ser o nosso Deus, de nós sermos o povo dele. Se Deus não quisesse derramar mais nenhuma bênção sobre nós, só o fato dele nos ter feito filhos dele, já seria motivo para louvá-lo a vida toda, a eternidade toda. Mas Deus é maravilhoso. Aquele que não poupou o seu filho antes com ele, graciosamente, não nos dará todas as coisas? Tudo que a gente precisa? Se ele já nos deu o que mais nós necessitávamos, que era a salvação em Cristo Jesus, será que ele vai deixar faltar a nós outras coisas? As secundárias? Não, não vai. Ele continua cuidando de nós. Bendizei a Deus nas congregações. E é aqui, nesse versículo, Davi junta várias tribos de Israel. Ele menciona aqui a tribo de Benjamim, a tribo de Judá, a tribo de Zebulon, a tribo de Naftali. Né? Faltaram aí mais 8 tribos. Mas aqui, por amostragem, né? Ele pega essas 4 tribos, mas aludindo todas as tribos de Israel, todo o povo de Israel.
E ele fala que nós devemos louvar a Deus, porque ele reúne, né, Deus reúne, verso 28, reúne, ó Deus, a tua força, força divina, que usaste a nosso favor. Meus irmãos, quando Deus age, ele age com nada menos do que com o seu poder, e o seu poder é divino. Nós não temos ideia do poder de Deus, porque nós mal conhecemos a nossa força física, o poder humano. Mas o poder divino vai muito além, é infinito. E é com esse poder que Deus vem sobre nós. E ele subjuga os reis, faz com que os reis lhe tragam presentes, o adorem. E aqui nós vemos que Deus, ele age sobre o mundo, age sobre as pessoas, e todos um dia haverão de louvar a Deus, haverão de se prostrar diante do Senhor, haverão de adorá-lo. Os crentes adorarão, porque foram salvos para isso. No dia do juízo, muitos adorarão o Senhor, todos os demais adorarão o Senhor, mas será tarde demais. Quero aqui falar um pouco sobre o louvor, fechar esse assunto sobre o louvor. O povo de Deus tem que ser um povo reconhecido por sua alegria diante de Deus. A alegria é uma das características do fruto do Espírito Santo na vida dos crentes. Mas, meus irmãos, um crente que vive murmurando, um crente que vive reclamando, um crente que vive choramingando pelos cantos ou diante das pessoas, ele está dando um péssimo testemunho. Você conhece pessoas assim? Eu também conheço. Pessoas que você evita perguntar como ela está, porque ela conta. E aí faz aquela ladainha. Né? Você conhece gente assim? Ô, Flávio, como você está? Entenda isso. Pessoas que reclamam demais da vida são pessoas que quase ou nada oram. Pessoas que têm vida de oração não vivem murmurando, reclamando pelos cantos. Porque entende que murmuração é um péssimo testemunho. Já citei ele uma vez aqui, mas citarei novamente. Um amigo, para quem eu sempre de vez em quando ligo, né? Ligo sempre de vez em quando, essa foi boa. Para quem de vez em quando eu ligo, pergunta aí, fulano, como você está? E fala, para um pecador que merecia o inferno e agora está indo para o céu, estou bom demais. Está bom demais, velho. Não é? E é verdade, ele fala isso, né, brincando, mas é verdade. Irmãos, a gente precisa entender que o louvor a Deus, a alegria faz parte do louvor. Pensando aqui no louvor congregacional, a gente não tem que ser barulhento. Hoje mesmo, nós comentava isso com as meninas lá em casa. Né? Passávamos em frente a uma igreja, um barulhão, uma igreja pequenininha, um cômodo pequeno, mas o volume lá em cima. E eu fico pensando na vizinhança. Isso não é louvor, meus irmãos. Isso aí é provocação. Mas tem faltado a nós aqui. Então nós sabemos louvar. Eu não diria isso. Falta a nós aqui empolgação. Falta a nós aqui entusiasmo quando estamos louvando a Deus. O povo de Deus no Antigo Testamento era conhecido pelos louvores. O Salmo 136 diz isso. O povo, lá na Babilônia, os inimigos pediam para que eles cantassem os louvores que eles entoavam em Sião. Olha, a gente sabe que vocês é um povo que canta bonito. Então cante aí para nós algumas músicas. De jeito nenhum. Como eu cantarei louvores ao meu Deus em terra estranha? Sabe, irmãos? E muitas vezes a gente fica nessa falta de empolgação, nessa falta de alegria, de entusiasmo. Nós estamos louvando a Deus. Nós estamos louvando a Deus. Mas a gente se empolga mais com o nosso time quando vence um jogo.
Se empolga mais quando o nosso candidato vence. Se empolga mais quando recebe uma notícia. Mas a gente não se empolga quando está diante de Deus, louvando a Deus. Não é fazer barulho, não. Mas quem passar pela porta da nossa igreja na hora do louvor, devia pensar assim, puxa vida, como esse povo é feliz. De onde vem a felicidade desse povo? De onde vem a felicidade desse povo? Infelizmente, muito do nosso louvor não é contagiante, é contagioso. Ele contagia igual uma doença, né? Você vem até animado para louvar, e você olha para a cara do irmão, dá aquela murchada. O que está errado também, porque se você depende do irmão para louvar a Deus, se você depende da empolgação do irmão para louvar a Deus, então tem uma coisa errada. O nosso louvor tem que ser, como diz aquele cântico antigo lá dos Vencedores por Cristo, o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, e de lábios que confessam o teu nome. A bem, na verdade, nem a letra desse cântico está certa, porque o meu louvor deve ser fruto do amor de Deus por mim. O meu amor sempre é resposta. Né? O amor de Deus por mim. Caminhando para o final deste salmo, então, versículo 28 a 35, eles encerram este salmo com um aspecto escatológico. Né? No verso 28, Davi diz assim: reúne, ó Deus, a tua força divina que usaste a nosso favor, oriunda do seu santo templo. Reis te oferecerão presentes. Ainda que os poderosos das nações e todos os seus súditos se levantem rebeldemente contra Deus, ele reunirá toda a sua força e fará com que estes se rendam à sua presença. Graças a Deus que a nós, ele nos fez com que nós nos rendêssemos a ele por amor. Com amor eterno eu te atraí, como diz o profeta. Por isso, com amor eterno te atraí. Deus nos atraiu com amor eterno. Mas triste será para aqueles a quem Deus fizer com que eles o adorem, mas por reconhecimento da condenação que pesará sobre eles. No dia do juízo, isso acontecerá. Hoje, aqueles que vivem zombando de Deus, dizendo que Deus não existe, não creem em Deus, naquele dia confessarão o nome dele. Tarde demais. Versos 32 a 34, Deus é descrito como aquele que não fala entre os homens como um igual a eles, mas em cima dos céus, como aquele que é maior do que todos. E a gente precisa, quando louvar a Deus, entender isso. Nós não estamos falando com o nosso amiguinho, nosso colega de pescaria, nosso amiguinho, colega de futebol. Eu tenho dificuldade até quando eu escuto alguém dizendo na sua oração: Senhor, ó Deus, que você nos abençoe hoje. Você é o meu amiguinho, você é meu amigo, meu colega. E você pode até dizer assim: pastor, mas você está exagerando, porque em inglês eles dizem: oh Lord, you are the king, né? O Senhor é o rei, né? Você é o rei, you é você. Sim, mas eu não sou inglês, eu não sou americano, a minha língua diz que eu tenho que tratar alguém que é maior do que eu como Senhor. E se eu faço isso com seres humanos, por que eu não farei com Deus? Mas vamos mais além. Nós precisamos reconhecer que Deus é o Deus Todo-Poderoso, aquele que está acima de nós, é em cima de nós, sobre todos. E tem faltado, meus irmãos, na nossa adoração, muito desse temor, muito desse zelo para com Deus. E quando eu falo adoração, não estou falando só dos cânticos, dos hinos aqui na igreja, eu estou falando do nosso viver diário. Porque a consciência da presença de Deus conosco, desse grande Deus, desse Deus que é imenso, desse Deus que é santo, fará com que nós evitemos o pecado, nos afastemos do mal. Infelizmente,
nós temos perdido a visão da grandiosidade, da grandeza de Deus. Mas Ele não é um igual a nós. Ele pode até estar em nosso meio, como de fato Ele está. Ele habita com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito do abatido e o coração do contrito. E de fato, Ele faz isso. Isaías 57:15. Porém, meus irmãos, nós não podemos esquecer que Ele é o Deus grandioso, diante de quem os reinos da terra, Davi diz, cantai e salmodiai aquele que está em cima dos céus. Os espaços siderais são o estrado dos pés dele. Eu não sei você, mas eu fico... Se tem uma coisa que eu gosto de assistir é documentários sobre o espaço sideral, sobre os planetas. E quando eu começo ali a comparar o tamanho da Terra com outros planetas, o tamanho da nossa galáxia com outras galáxias, eu disse, meu Deus, esse negócio não tem fim, não. É imenso. E a Bíblia vem me dizer que tudo isso não passa de estrado dos pés de Deus. Que Deus maravilhoso. E assim o Salmo encerra com o verso 35, exaltando a Deus como aquele que é santo, tremendo nos seus santuários, nos santuários celestes. Mas que, como já foi dito neste Salmo, Ele também revela a sua misericórdia e bondade ao seu povo, dando-lhe força e poder por tudo isso. Bendito seja Deus. Feliz aquele que se rende a Deus hoje voluntariamente, não espera o dia do juízo. João disse que aquele que está em Cristo não tem que temer no dia do juízo, porque o amor lança fora o medo. O amor por Cristo, o amor de Cristo em nós, lança fora o medo da condenação eterna. Mas aquele que não está em Cristo tem razão e razões para tremer e temer. A procissão que levava a arca para Jerusalém chegara a seu fim. A arca entrou triunfalmente em Jerusalém, assim como um dia o Filho de Deus entrou em Jerusalém triunfalmente, mas no final daquela semana foi morto. Mas virá um dia, virá o grande dia em que Ele voltará em glória e descerá triunfalmente nas nuvens, recolherá o seu povo e julgará o mundo. E triunfalmente Ele entrará nos céus, levando aqueles a quem Deus lhe deu, aqueles a quem Ele salvou por seu sacrifício na cruz do Calvário. Que dia maravilhoso será esse! Para nós, para os que estão em Cristo. Para os que não estão, será o pior dia da sua existência. Quem não atenta para a grandiosidade, santidade, majestade e glória de Deus, não o louvará e o bendirá como Ele tem que ser adorado. Não podemos jamais nos esquecer quão grande e santo Ele é, e que se temos o privilégio de louvá-lo e de estar na sua santa presença, com certeza isso não se deve a nós, mas somente à sua misericórdia em receber pecadores miseráveis como nós diante dele. Concluo, irmãos, dizendo que a gratidão é uma das principais características de um coração realmente convertido. Quando falta gratidão em nosso coração, ele é tomado por amargura, por revolta e pela soberba. O exercício da gratidão sempre amoleça o nosso coração na presença de Deus e nos faça mais atentos e prontos à vontade dele. Que Deus assim nos abençoe. Amém.